Imagina só se nós vivêssemos numa sociedade onde todas as pessoas fossem felizes. Aliás, num mundo onde não fosse permitido ficar triste ou deprimido e todas as pessoas vivessem em constante estado de satisfação. E aí? Você trocaria sua liberdade pela certeza da felicidade? No livro de hoje, nós vamos falar de um futuro distópico, onde a Terra e os seus habitantes estão longe de tudo que você já ousou imaginar. Vem comigo para um admirável mundo novo. Antes de continuarmos a nossa viagem, vou pedir para que você curta, comente e se inscreva no canal, tá bom? O livro Admirável Mundo Novo foi escrito por Aldous Huxley e foi publicado em 1932. Ele se passa no futuro e o futuro vislumbrado lá pelo Huxley fica entre os anos 60 e 70 mais ou menos. Esse livro é considerado uma das primeiras distopias modernas e figura entre os melhores do século XX, ao lado ali de 1984, Fahrenheit 451. Aliás, distopia, para quem não sabe, seria o contrário de utopia. E para definir utopia, eu voltaria lá no século XVI, com Thomas More, quando ele nos dá a ideia de uma utopia, ou seja, daquele local onde o mundo funciona perfeitamente bem. A distopia seria o contrário disso, um lugar onde o mundo funcionaria perfeitamente terrível ou terrivelmente perfeito. E aqui, gente, só para título de curiosidade, nada nesse livro foi posto por acaso. Huxley tinha uma intimidade muito grande com a tecnologia. O avô de Huxley era um biólogo, defensor do darwinismo. Então Huxley veio de uma família muito culta e teve acesso a todo tipo de tecnologia que estava disponível naquela época, como positivismo, determinismo, evolucionismo. Então esse livro vai ser um reflexo, um espelho de todo o pensamento que estava em voga naquela época e que vai ser refletido nos anos posteriores, através do nazismo, do produtivismo. É até engraçado, o Deus nesse livro é Ford, esse mesmo, o Henry Ford, dos carros, aquele dos carros mesmo. Outro fato interessante sobre Huxley é que ele nasceu em 1894 e morreu em 1963. E no dia da sua morte morreu também o escritor C.S. Lewis, aquele das Crônicas de Nárnia, um grande escritor, e John F. Kennedy. Então a morte desses dois escritores foram abafadas pela morte de Kennedy, que foi no caso mais divulgada do que a morte desses dois grandes escritores. Nessa sociedade distópica do Admirável Mundo Novo, os anos são contados a partir da morte de Ford. Então se passa em 632 depois de Ford. O livro começa com um professor levando um grupo de alunos para conhecer um laboratório onde os fetos são feitos. Porque nessa sociedade não existe mais família e todos os bebês são de proveta, são fabricados em laboratório. Aliás, gente, esse conceito de família não existe mais. Os bebês nascem e depois morrem, quando crescem, sozinhos. O governo, então, vai controlar a vida dessas pessoas desde antes do nascimento. E elas vão sair dessas fábricas em lotes de pessoas geneticamente iguais. E tem mais, elas saem dessas fábricas divididas em categorias, em castas. Então nós vamos ter os alfas, que são super bonitos, super inteligentes e são estimulados geneticamente desde quando são embriões para que sejam líderes. E então essas categorias elas vão decrescendo em betas, deltas, gamas e conforme essas castas vão decrescendo, vai caindo também a inteligência, a beleza e a capacidade dessas pessoas vai diminuindo até chegarem à categoria dos Ys, que são aqueles cuja a capacidade mental é quase nula. E vão ser usados, os Ys, vão ser usados nessa sociedade para fazerem o trabalho braçal, o trabalho mais pesado.
E olha, gente, isso não é por acaso, tá? Eles não têm uma capacidade tão baixa por acaso. Enquanto eles são embriões, eles recebem menos oxigênio, menos alimento, tudo para que eles se tornem praticamente deficientes mentais. E detalhe, você pensa que alguém nessa sociedade se revolta? Não, não, não. Você lembra que eu te falei que todos nessa sociedade são felizes? Pois é, gente. Eles não se revoltam contra nada porque todos nessa sociedade são felizes e estão plenamente satisfeitos por serem o que são. E além disso, desde a infância, eles são estimulados através de condicionamento para pensarem e agirem para cumprir tudo aquilo que foi previamente planejado para eles. Então, eles vão aprender os seguintes valores. Coletividade é mais importante do que a individualidade. Qualquer semelhança com o socialismo é mera coincidência. Aliás, gente, esse livro faz uma crítica a todos os regimes totalitários, sem distinção e sem partido. Eles vão ser ensinados também a rejeitar todo tipo de relacionamento amoroso. Então, os relacionamentos nessa sociedade são super superficiais, né? Então, eles não se envolvem, eles não têm namorado, eles têm uma amizade muito rasa. Agora, o sexo nessa sociedade vai ser super estimulado, mas de uma maneira bem superficial. Então, quanto mais parceiros sexuais você tem, mais normal você é. Então, para você ter uma ideia, desde criança, as crianças são estimuladas sexualmente através de joguinhos eróticos. Aliás, o capítulo 3 desse livro me deixou bem de cabelo em pé. Outro valor que eles vão aprender também nesse mundo é o consumismo. Então, se não serve, joga fora. Para que guardar? Joga fora. Assim faz a economia girar e eles vão ter uma economia mais forte. E agora, voltando à ideia de felicidade que eu falei lá no início desse vídeo, as pessoas nessa sociedade, elas não têm direito a ficarem tristes, solitárias, deprimidas, porque quem fica triste, sozinho, né, fica melancólico, começa a pensar e pensando, ele começa a se revoltar contra a situação. E a gente não quer aqui que ninguém se revolte, né? Nessa sociedade ninguém pode se revoltar. Então o governo dessa sociedade, desse mundo, tem um plano infalível nesses casos, que é oferecer uma droga sintética para todas as pessoas, desde crianças até as mais velhas, que é o soma. Essa droga sintética, ela seria o equivalente ao êxtase hoje e deixaria todo mundo num estado de satisfação e de alegria constantes. Porém, nesse livro, gente, vai ter um personagem que vai se destacar de todos nessa sociedade, que é o John. O John, a mãe do John, ela fazia parte da Sociedade do Admirável Mundo Novo e ganhou permissão para visitar uma aldeia indígena, onde as pessoas dessa aldeia viviam como nós vivemos agora, de uma maneira normal. E ela recebe essa permissão e vai visitar essa aldeia. Só que acontece que quando ela está voltando, ela já está grávida do John, acontece um acidente com ela e ela fica para trás. Então ela fica presa nessa sociedade lá dos indígenas. Então ela tem o John nessa sociedade e ele cresce com aquela educação, com a educação das pessoas normais, como nós. Em algum momento da nossa história, por um motivo X, que eu não vou falar aqui, o John vai para essa sociedade do Admirável Mundo Novo. E daí, o que vai acontecer? Você vai precisar ler o livro para saber. Mas e aí? Você acharia legal viver numa sociedade como a do Admirável Mundo Novo? Você abriria mão da sua liberdade para se submeter a um governo que te controlasse totalmente em nome de uma suposta felicidade? Conta para mim aqui nos comentários, tá bom? E olha, gente, se você quer adquirir esse livro, Admirável Mundo Novo, compre com o link que eu vou deixar aqui na descrição e você vai estar ajudando o meu canal a crescer. Tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima!